Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Vocês acharam Romanos capítulo 10? Vamos ler então somente até o verso de número 11, diz o texto. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Paulo está falando acerca da oração que ele estava fazendo pelos judeus. Diz o texto, verso 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram àquele que vem de Deus. Aqui, não se sujeitaram a que vem de Deus, ele está falando sobre a justiça. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Curva a sua cabeça e nós vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai, mais uma vez com temor e tremor, estamos na tua casa, na tua presença, e tu és um Deus santo, gracioso, poderoso. Queremos te louvar por esta última ceia que nós podemos celebrar junto com os irmãos das filiais. E para tanto te pedimos por mais uma vez que o teu favor esteja sobre nós, que o Senhor nos dê sabedoria, graça e unção para explanar a tua palavra, e que o poder da tua glória neste lugar possa ser intensificado pelo poder da palavra que será liberada. Assim eu oro, na certeza de que o Senhor nos ouve, e te peço da tua sabedoria, da tua graça e da tua unção, no nome de Jesus. Pode dizer para o seu irmão: Deus tem uma palavra poderosa para nós. Nosso tema, Pai, é o seguinte: nós somos justiça de Deus. Você pode dizer comigo: eu sou justiça de Deus. Por mais uma vez: eu sou justiça de Deus. Por que nós somos justiça de Deus? Por causa de Jesus. Em Jesus nós fomos declarados justiça de Deus. Nós temos aqui na carta de Paulo aos Romanos, ele faz menção da sua oração pelos judeus, um povo que, segundo o verso 2, ele diz: porque lhes dou o testemunho de que eles têm zelo por Deus. Porque os judeus são um povo monoteísta, eles sempre tiveram Deus como seu único Deus. Mas na proporção que eles foram viver esse relacionamento, eles enquanto povo e Deus enquanto Deus Todo-Poderoso, eles assim o fizeram sem entendimento, porque eles começaram a querer estabelecer a sua própria justiça. Tanto é que eles não aceitaram quando Jesus foi enviado, e quando Jesus se manifestou, e quando Jesus propagou o Evangelho, quando Jesus curou os enfermos, ressuscitou os mortos, e Jesus em todo o tempo ele dizia que ele era o Filho de Deus, enviado para aquele propósito de salvar a humanidade.
os profetas, né? A gente agora precisa fazer menção e remontar a história no tempo e no espaço, quando ninguém melhor do que o povo judeu para saber que todo o advento concernente a Jesus foi profetizado ao longo dos anos, de pelo menos 4.000 anos para trás. Os profetas anunciaram, os profetas disseram que cidade seria, os profetas disseram de que forma seria, os profetas disseram que ele nasceria da Virgem, os profetas disseram acerca de minúcias acerca de Jesus. Mas embora eles sendo um povo monoteísta, mas eles queriam imprimir a sua própria justiça ou a forma de Deus trabalhar. Eles em todo tempo esperavam o Messias que arrancasse da espada como Davi. Eles achavam que Jesus ia libertar Israel de um cativeiro romano, mas Jesus veio para libertar os judeus do cativeiro do diabo, do reino das trevas, que sobrepõe o Império Romano. Quantos dizem amém? Eles, na verdade, embora sendo um povo conhecedor da lei, eles, diz Paulo no verso 2, podem para mim, Rafael, no verso 2, que eles assim tiveram um relacionamento com Deus, mas não com entendimento. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem estabelece os critérios, quem estabelece o plano, quem diz como vai ser, quando vai ser, por que vai ser, é quem? Ele é Deus. Ele que te deu a vida, só Ele pode tirar a sua vida, Ele que abre portas aonde não existem portas. Enfim, Deus vai estabelecendo o seu plano, e o plano de Deus é muito melhor do que o nosso. E algumas vezes nós nos submetemos a Deus, e o sentimento a priori que vem é que a gente está em desvantagem, porque de alguma forma a gente defende alguma coisa, a gente defende uma forma, a gente defende um método, a gente defende uma maneira. Eu gostaria que Deus operasse assim, eu gostaria que Deus fizesse assim. E muitas das vezes Deus não faz como a gente gostaria que assim Deus o fizesse. Mas uma coisa eu posso afirmar: tudo que Deus faz, ainda que eu não entenda, quando Ele faz perfeito. Amém? Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, e nem os nossos planos, nem os nossos caminhos são muito mais altos do caminho do Senhor, porque nós definimos a nossa própria justiça, ou a gente define alguns critérios, ou alguma maneira de nós vivermos uma satisfação, e nós delimitamos, ou nós queremos entender que se Deus fizer dessa forma, eu vou ter facilidade de entender, vou ter mais facilidade de me submeter, vou ter mais facilidade de obedecer. E a gente começa sem entendimento, como diz o verso 2, a gente começa a estabelecer regras. Eu queria que você abraçasse o seu irmão com todo carinho e dissesse para ele assim: estabeleça regras, porque quem é o Senhor é Ele e não você. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor de toda a terra e de todos os homens. Salmo 24 diz que o Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Todos nós pertencemos ao Senhor. E Paulo está dizendo que por mais que eles fossem definidos no mundo de então, ou há 4.000 anos atrás, ou pelo menos 2.000, eles eram tidos como, com certeza, porque foi Deus que deu a eles essa preferência, como Deus agora deu a mim, a você, a preferência do cristianismo. Eles, na verdade, não submeteram às mudanças de Deus, eles não aceitaram Jesus como Salvador, eles determinaram algumas regras, e na verdade Deus veio para mudar as regras, e eles não se submeteram porque lhes faltou o quê? Entendimento. E Zacarias diz que
Deus, rasgando o seu coração, se eu assim posso dizer, que Deus disse que o meu povo fracassou porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Conhecimento. Às vezes, a gente monta e remonta dentro da gente um sentimento, ou um tribunal, ou uma justiça própria, e que muitas das vezes, quando se a gente não cuida, a gente se vê acima do bem e do mal, e a gente às vezes até desdenha da justiça de Deus, entendendo que nós somos mais justos que Deus. A gente não vai conseguir ser mais justo que Deus. Você pode reafirmar isso comigo? Eu não vou conseguir ser mais justo do que Deus. E Paulo, ele está dizendo no versículo 3: porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Por que eles não se sujeitaram à justiça de Deus? Porque eles tinham justiça própria, eles tinham vontade própria, eles tinham o seu próprio querer. O apóstolo Paulo, ele traz para nós que eles na verdade queriam comandar Deus. Eles, é como se dissessem: nós não somos o teu povo, não somos monoteístas, não te honramos em termos um Deus único. Então o que nós queremos é isso aqui. Se o Senhor sair disso aqui, a gente não vai entender, a gente vai ficar confuso. E Paulo está dizendo que de alguma forma Deus precisou fazer um intervalo na vida deles, porque eles não se submeteram a Deus. Ao longo desses 40 anos que eu sirvo a Deus, vou fazer 40 em 2018, eu já vi muita gente que não se submeteram a Deus, que Deus fez um intervalo na vida dessas pessoas. Conheço pessoas que ficaram paradas no tempo e no espaço há 20 anos. E depois eu as encontrei. E eu pensei, perguntei, né? Fiz ali uma triagem. Aquela triagem de rua, em alguns minutos, você faz. E eu entendi que muitas pessoas ficaram paradas. Porque olha só, não é você que estabelece o seu caminho, não é você que abre portas no futuro, não é você que determina que você vai ser bem sucedido. Quem faz isso é o Senhor. Ou você submete, ou você para no tempo e no espaço. Vocês ainda estão aí? Mas repete comigo: é assim que funciona. Deus é Deus. Deus é Deus. Israel ficou 40 anos no deserto, andando em volta do seu próprio eixo. Caminhou, pecou, se arrependeu, pediu perdão. Ao longo desses 40 anos, quem tinha de 20 anos para cima, que saiu do Egito com uma promessa de herdar a terra, eles entraram na terra? Não. Eles viveram uma ciranda no deserto e lá morreram. Quantas pessoas querem imprimir a sua própria justiça e, por se perderem, ou se desconectarem de Deus, elas agora querem fazer o seu caminho, mas quem vai nortear a nossa vida é o Senhor. É o Senhor que vai nortear, é o Senhor que vai nos dirigir. E eu vi, irmãos, nesses 40 anos, quantas pessoas que pararam no tempo e no espaço. 20 anos depois, como eu dizia, eu as encontrei e elas estavam nos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas. Elas estavam em movimento, mas não houve crescimento, porque só há crescimento quando há entendimento. Você entende o que eu digo? Você pode repetir comigo: só há crescimento quando há entendimento. Sem entendimento não há crescimento. Ponto. Bota o verso 3 por mais uma vez. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus, embora Deus quisesse fazer deles justiça sua. Quando é que eu e você, aliás, eu quero fazer uma pausa para ressaltar o Assis está aí, está lá atrás. Ele fez essa mesa lindíssima. Se você levantar essa toalha que a Adriana fez com todo detalhe, aqui, irmãos, um brilho assim,
Essa mesa por baixo é madeira, que as outras mesas, quando a gente botava esse peso assim, elas afundavam. A gente resolveu fazer uma mesa a melhor que pudesse para o Senhor, e quem fez foi uma assiste. Essa coisa aqui, que se você quiser carregar, você não vai conseguir. Madeira também, quem fez foi uma assiste. Não está bonita a nossa mesa? Ah, o Emílio, desculpa, falha minha. Então, eu precisava ressaltar, eu disse, quando eu subir, eu vou fazer menção da mesa, da forma do adorno, do cuidado e da forma que se fez. Deus, como isso para Deus é importante, quando a gente faz algo para Ele com muita dedicação e a gente se aproxima da perfeição. É uma mesa perfeita, né? Glória a Deus por isso. Mas o apóstolo Paulo, voltando aqui para cá, ele estava dizendo exatamente isso, porque eles entenderam que a justiça de Deus, eles não conseguiam compreender. Como compreender uma justiça de Deus, aonde eles esperavam um Cristo igual Davi, que puxasse da espada e derramasse sangue, onde Deus faz uma inversão de valores e envia um príncipe que não ia puxar da espada, que não ia derramar sangue. Aliás, ele ia derramar o seu próprio sangue. E quando Pedro, um dia movido, né, por a sua ansiedade, desejo de defender a Jesus, Pedro toma da sua espada, corta a orelha de Maicon, e Jesus pega, limpa lá, tira a poeira e bota no lugar. E eles começaram a entender que Cristo é esse, ou que homem é esse que vem, que nós esperávamos como Davi, um guerreiro, e aonde ele vem dizendo para a gente colocar a espada na bainha, aonde ele devolve a orelha do camarada, do soldado no lugar, aonde ele diz que veio derramar o seu próprio sangue. Então eles não compreenderam a justiça de Deus, porque a justiça de Deus, ela consiste numa máxima: o crescimento pela diminuição. Você quer crescer? Desce. Vocês ainda estão aí? Os homens não queriam entender isso. Como eu quero crescer e tenho que me submeter? Como eu quero crescer e tenho que diminuir? Como eu quero viver aquilo que eu entendo que Deus tem para mim? Então a gente é até exaustivo em falar. Às vezes a gente quer se apresentar para o homem, mas o certo é a gente se apresentar para Deus, e Deus nos apresenta para quem? Para os homens. Não tem que se apresentar para os homens se Deus não te apresentar, porque quem tem o norte, o sucesso da sua vida é Deus e não os homens. Os homens passam, os homens são temporais, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não troque a sua eternidade nem o teu chamado por nada, ainda que você fique muito aborrecido, fique aborrecido, mas fique no Senhor. Aleluia. Verso 4: pois Cristo é o fim da lei para justificar a todo aquele que crê. Eles não entenderam que Cristo era o fim da lei. Eles queriam muito mais obedecer os rituais mosaicos. Eles queriam muito mais, né, continuar na visão da circuncisão, que era a cirurgia, né, do macho lá com seus 8 dias de nascimento, quando se fazia uma cirurgia de fimose. Era uma forma dos judeus terem as suas marcas, e Deus resolveu dizer o seguinte para eles: eu não vou colocar mais as minhas marcas no teu corpo, eu vou colocar as minhas marcas na tua alma. Amém. Essas marcas que os judeus traziam no seu corpo, eu vou imprimir no teu coração e eu vou escrever na tua mente. Ninguém vai poder arrancar, nenhuma cirurgia humana vai arrancar as minhas marcas, porque elas não estão no teu corpo, elas serão escritas na tua alma. Ainda que te tirem esse livro, mas não vão poder tirar a palavra escrita no teu coração. Por isso que Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso, porque Cristo é o fim da lei,
para justificar todo aquele que crê. Vamos para o verso 5. Porque Moisés escreve que o homem que praticar a justiça, que vem da lei, viverá por ela. Continue. Mas a justiça que vem da fé diz: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Não é isso que a gente às vezes fica preocupado. Quando uma pessoa morre no Senhor, a gente diz: foi para o céu. Mas se a gente tem dúvidas se aquela pessoa não morreu no Senhor, você diz: não foi para o céu. E a gente nunca sabe se aquela pessoa teve os seus últimos minutos e teve um encontro com o Senhor, como ladrão da cruz. Então é isso que Paulo está dizendo, porque eles queriam definir quem ia para o céu e quem não ia, quem ia para o céu e quem descia para o abismo. Mas a justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, o 7. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a fazer subir Cristo dentre os mortos. Continua. Mas que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Essa palavra pode ser invocada a qualquer momento, porque ela está onde? Na tua boca, no teu coração, escrita na tua alma, imprimida no teu espírito. É só você clamar e Deus te socorre, porque em Jesus eu e você nos tornamos justiça de Deus. Diga comigo: em Jesus eu sou justiça de Deus. Diga mais uma vez: em Jesus eu sou justiça de Deus. Diga mais uma vez: em Jesus eu sou justiça de Deus. Porque se não fosse Jesus, o que seria de mim? Mas a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que nós pregamos. Eu já estou finalizando. Só essa parte, tá, irmãos? Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Essa é a máxima, seja para aquela pessoa que está com alguns segundos de vida, seja aquela pessoa que serve ao Senhor há muito tempo, que se distanciou, ele pode retomar a sua posição e voltar a ser justiça de Deus por causa de Jesus. O verso 11. Porque a Escritura diz: ninguém que nele crê será confundido. Porque existe, em pleno século XXI, na igreja de hoje, muitos crentes confusos. O que é confuso? Eles dizem que Deus lhes falou, quando algumas vezes Deus não lhe falou. As pessoas, eu nunca vi ninguém no CTI dizer assim: Deus me mandou sair dessa igreja. Eu nunca vi ninguém desempregado dizer assim: Deus me mandou sair dessa igreja. Eu nunca vi ninguém com problema no casamento dizer: Deus me mandou sair dessa igreja. As pessoas o fazem quando tudo vai bem. Por que elas não fizeram lá? Porque Deus lá não falou com elas? Ou era uma questão de conveniência permanecer? Há uma confusão generalizada. As pessoas, como diz Paulo aos judeus, são um povo monoteísta, mas eles serviam a Deus sem entendimento. Por que sem entendimento? Porque havia muita confusão. Hoje nós estamos vivendo o tempo dos movimentos. Abriu uma igreja ali e ela está todo mundo concorrendo para ali, vai todo mundo correndo para lá, ainda que Deus não tenha mandado essas pessoas para lá. O que é isso? Confusão. Alguns movimentos que dizem assim: mas se você for nesse lugar, tudo vai mudar. E às vezes, irmãos, basta a gente ficar na palavra. Abraço, irmão, assim, basta você ficar na palavra, porque os movimentos passam, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Aleluia!
Deus me falou. Deus também falou para Jonas que ele deveria pregar a palavra dele em Nínive. E Jonas pensou consigo: eu vou pregar a palavra de Deus em Nínive, eles vão se arrepender, vão se converter, e o que vai acontecer? Não vai cumprir a palavra. Não, eu quero ir lá pregar, trazer a chibata, mas eu quero que a chibata se cumpra. Daqui a 3 dias, que se vocês não se converterem, Deus vai submeter a terra, Deus vai fazer como Sodoma e Gomorra, vocês serão desarraigados, vocês serão apagados da história. Não, Deus não estava mandando o profeta para fazer, para vingar o povo. Deus estava enviando o profeta para que o povo se arrependesse. Essa era a vontade de Deus. Deus quer que todos se arrependam. Mas Jonas estava muito mais envolvido na sua justiça própria. Qual era a justiça? O Senhor vai me enviar lá para pregar? Eu vou pregar e vou dizer que eles vão se converter, e o Senhor vai punir esse povo? O Senhor vai ter que punir esse povo. Mas esse não era o intuito de Deus. Fugiu da presença de Deus porque entrou lá no navio, foi para Tarsis, foi jogado no mar, foi engolido pelo peixe, trouxe tribulação sobre a embarcação. Ou seja, justiça própria. Na nossa justiça própria, todas as pessoas que convivem com a gente são colocadas numa embarcação que a gente nem sabe se aquela embarcação é de Deus, porque se a embarcação era de Deus, por que Jonas teve que ser lançado ao mar para poder minimizar a tempestade? E quando o barco, o navio começou a passar pelo aquele momento de turbulência, Jonas estava lá dormindo. Eles perguntaram: ô estranho, ô viajante, está dormindo aí, cara? Está todo mundo apavorado. Você tem que ver o tamanho da onda que está lá fora, rapaz. O que está acontecendo? Ô dormente. Chamaram o profeta de dormente. Ô dormente, qual é a tua ocupação? Qual é o teu Deus? O que você está fazendo aqui? Porque isso me sobreveio. Deixa eu falar para vocês: eu sirvo ao Deus monoteísta, sirvo ao Deus Todo-Poderoso, eu sou profeta. Deus me mandou ir para Nínive, mas eu fugi para Tarso, porque na minha justiça, eu não quero que Deus estabeleça a justiça dele para o povo, salvando e perdoando. Eu quero que Deus puna aquelas pessoas, porque eu quero que prevaleça. Eu, como profeta, eu quero falar em Deus descer fogo do céu, porque se Deus não descer fogo do céu, eu não quero ser profeta assim. Abraço do irmão de Deus. Você é um mero instrumento, mordomo, está de passagem. Deixa que a sua passagem deixe rastro de uma pessoa comprometida com Deus. Não vá frustrar o que Deus tem na sua vida, porque os planos de Deus na sua vida não podem ser frustrados. Assim diz o Senhor. E a obra que Deus começou, Ele é poderoso para concluir. E se você se submeter, o Senhor vai te exaltar na terra dos homens, e essa geração vai ser pequena para acomodar a glória que há de vir sobre a tua vida e sobre os seus descendentes. Se você ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Porém, se você não ouvir, Deus vai te estacionar no tempo e no espaço. Daqui a 20 anos você vai ouvir essa palavra e vai dizer assim: Deus tinha me avisado. Arabaxi, cantarabaxia. Foi engolido pelo peixe, voltou para Nínive, foi para a praia, pregou. O que aconteceu com a cidade? Desde o rei até os animais, todo mundo jejuou. Você não pode impedir o que Deus vai fazer. Aleluia! Eu e você não vamos impedir o que Deus vai fazer, porque Deus vai continuar salvando. As pessoas vão ser batizadas, as pessoas vão ser alcançadas, as pessoas vão ser consagradas, as pessoas vão ser levantadas, as pessoas vão para o céu. E aquele que faz a vontade de Deus há de fazer parte, sim, desse movimento, o movimento do Espírito, não dos homens, porque o movimento dos homens ele passa no tempo e no espaço, mas o movimento do Espírito ele permanece para sempre. Pregou, sentou lá em cima do monte e disse: agora eu vou ver o que vai acontecer. Justiça própria. Houve uma contrição, houve uma perfeita recepção da palavra. Aquela palavra mudou, embaraçou, envolveu o coração do rei. O rei
com clamor lá, um jejum. Eles vestiram o pano de saco, eles deitaram na terra e diziam: ah, Deus, tem compaixão, não destrói Nínive, nós nos arrependemos, muda a nossa sorte, nós pecamos contra o Senhor, mas nos arrependemos. Deus perdoou e Jonas ficou aborrecido. Deitou debaixo de uma boboeira, debaixo de uma sombra, um sol causticante. Deus disse: eu vou provar esse cara. O bicho foi lá e feriu a boboeira, ela morreu. Ah, Senhor, esse sol causticante, por que o Senhor permitiu que a boboeira morresse? Estava me trazendo sombra e água fresca. Água não tinha, mas pelo menos sombra. O Senhor disse assim: você está clamando, você está se importando com uma planta que hoje nasce, mas amanhã morre, e você não se importa com homens, crianças e mulheres que não sabem discernir a mão direita da esquerda. Você tem misericórdia da boboeira, mas você não tem misericórdia de um povo. Eles são a minha imagem e semelhança. A boboeira não, é só algo que eu dou para trazer sombra e às vezes até frutas, mas isso passa. Mas os homens me adoram para sempre. Mas Jonas queria estabelecer a sua própria justiça. E talvez quando ele comprou a passagem para entrar naquele navio para Tarsis, ele tenha dito para as pessoas: por que você está indo para Tarsis? Porque Deus me mandou. Deus mandou Jonas para Tarsis. Está muito alta a minha voz? Eu sei que vocês vão dar uma ouvir e depois dizem não. Olha que às vezes já peguei com o microfone aqui no umbigo assim. Então, irmãos, eu falo forte. Vocês precisam dizer para mim abaixo um pouco, eu não vou ficar constrangido. Tá boa a mensagem? Eu posso continuar ou para aqui? Poucas pessoas disseram: pode continuar. Mas, irmãos, a última ceia com as filiais, né? Eu sei que preciso terminar, e eu vou terminar. 2 Coríntios 5, 21. Queria ler junto contigo. Vamos ler o tema? 1, 2, 3 e já. Nós somos justiça de Deus. Por mais uma vez. Nós somos justiça de Deus. Pela última vez. Nós somos justiça de Deus. Põe lá o texto de Paulo. Vamos lá, lê comigo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está escrito aí. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Como Deus fez daquele que não conheceu o pecado, tem a resposta. Gálatas 3,13, e eu finalizo. Lê comigo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aquele que não cometeu pecado, ele o fez pecado por nós, quando Jesus tomou nos seus ombros todos os nossos pecados. Ele levou sobre si. Você pode abraçar o seu irmão e dizer assim: você não tem noção do quanto você é importante. Diga: Deus te chamou. Submeta-se, porque é fácil submeter a Deus. Mas muitas vezes, diga assim, mas muitas vezes, quando nós nos submetemos aos homens, nós estamos nos submetendo a Deus, quando há homens que Deus colocou sobre nós. Amém? Amém? Por que a gente vai errar o alvo? Eu estava fazendo lá o batismo na casa do Oswaldo Benedito. E
comecei a trazer uma palavra e havia pessoas desviadas e pessoas não crentes. E às vezes as pessoas pensam assim: não, esse pastor está trazendo essa palavra porque eu estou desviado. Eu dizia: essa mensagem não é uma ameaça. Como eu fiz cerimônia fúnebre ontem, Tony, a gente precisa falar a palavra como é, mas havia pessoas que não eram crentes e diziam: esse pastor está falando comigo, ele está querendo pregar o evangelho porque eu estou aqui. Não era porque ele estava ali, é porque a palavra de Deus precisa ser ministrada. Nós não temos nenhum intuito de direcionar uma palavra, mas nós entendemos que a palavra de Deus precisa ser ministrada. Mas como a gente fica com o coração aberto, com a mente tranquila, quando a gente pensa: poxa, Deus está falando comigo. De alguma forma Deus está me levando a uma reflexão, ou Deus está me aperfeiçoando em alguma área da minha vida, ou Deus está me levando a entender melhor a sua palavra, porque assim, senão para a gente não ficar como o povo judeu, irmãos. Eles eram vistos como povo de Deus, mas eles não tinham entendimento das coisas de Deus. Eles eram um povo tido como um povo que ouvia a voz de Deus e fazia cumprir a voz de Deus, mas eles tinham estabelecido uma justiça própria. Se Deus não falar assim comigo, se Deus não fizer assim, eu não vou entender nada. Ei, o Deus que dá a mensagem é o mesmo Deus que traz a revelação da mensagem. O Deus que dá a visão é o Deus que dá a provisão. Que nessa noite, nessa última ceia com as filiais, que o nosso coração esteja totalmente enraizado na palavra, né? Que a gente possa cada dia rever valores, rever a nossa maneira de servir a Deus, a nossa maneira de submeter, entendendo que muitas das vezes, a começar em mim, né, a gente estabelece uma justiça própria. Quantas vezes a gente se pega dizendo: ah, se eu fosse Deus eu faria assim. Quantos já pensaram nisso? Eu não estou sozinho. Se eu fosse, Senhor, se eu fosse, eu fazia assim, assim, assim. Até parece que seria perfeito. O que você está dizendo para Deus? Eu vejo diferente, eu penso diferente, mas Deus faz hoje, conhecendo amanhã. Amém? Deus nos ensina hoje, conhecendo os nossos próximos 10 anos. Nós defendemos uma tese hoje, conhecendo só o hoje, mas Deus nos dá uma direção, conhecendo o nosso amanhã. E obedecer a Deus é melhor do que obedecer aos homens. Curva a sua cabeça, eu quero orar. Querido Pai, no nome de Jesus, sonda o nosso coração e vê se em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Envolve a nossa mente, o nosso coração, para que em todo tempo sejam alvos os nossos vestidos e que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Nós não temos justiça própria. A nossa justiça é como um trapo de imundícia, como diz o profeta Isaías. Mas em Jesus, o Senhor nos tornou justiça de Deus por causa de Jesus. Nós somos justiça de Deus por causa de Jesus. Quando tu olhas para nós, o Senhor não vê mais o nosso pecado, nem as nossas debilidades, nem as nossas tendências, nem as nossas fragilidades.
nem os nossos erros. Quando tu olhas para nós, tu vês o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Senhor, te peço que o Espírito Santo continue fazendo a obra que Ele já começou. Ele não vai parar enquanto não completar. Eu queria convidar você a ficar de pé.